Pessoal, bom dia. É muito bom a gente estar aqui reunido pela manhã, para compartilhar as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E hoje é um dia muito interessante. Faz exatamente um ano que nós voltamos, Cláudio, para o Brasil. Um ano hoje, gente. Passa rápido também o tempo. Então a gente vai vendo aí, que muitos ciclos se iniciam na vida da igreja também, assim como terminam, Então, hoje nós vivemos um tempo onde as mudanças elas acontecem assim, de maneira muito rápida. Talvez mais rápido do que a gente imaginava. Por exemplo, até falando nas traduções das Bíblias, se você vê as traduções que foram sendo feitas, cada uma delas, para chegar numa linguagem que nós temos hoje, foram perdendo cerca de 5.000 palavras. É bastante. Então, hoje a gente se comunica mais, ou a mesma coisa, talvez com menos palavras. Então, antigamente as pessoas na igreja falavam assim, a paz do Senhor, meu irmão, Como que a gente fala hoje? E aí? Não é? E aí? Então, a gente vê que algumas coisas também vão mudando. Está na bênção, Então, as mudanças, elas acontecem. Agora, olha só. Quando a gente fala também em respeito à informação e à tecnologia, as mudanças são muito mais rápidas também, não é verdade? Então, um celular que a gente tinha, aquele tijolinho, antes que durava a bateria uma semana, tem alguém que tem ele ainda ou não? Não temos mais, O N tem um. Está abandonado lá, N. Diz que quando acabar o mundo, só aquele celular vai restar, aquele Nokia, aquele pequenininho, Sim, vai funcionar para sempre aquilo lá. Mas, olha só, hoje a gente tem acesso a coisas em minutos. Eu lembro que no Peru tinha uma máquina fantástica, que, por exemplo, lá para você realizar qualquer documentação, se você vai comprar alguma coisa, ou vender algum imóvel, ou carro, ou qualquer outro documento que necessite, assim, para fazer trâmites, você precisa sempre de um documento atualizado, certidão de nascimento ou casamento. Imagina a gente ter que ir no cartório toda vez para fazer isso. Era difícil. Lá tinha uma máquina no shopping que você colocava R$10, ele imprimia para você na hora ali a certidão que você quisesse. Isso eu achava legal. Então tem coisas que vieram para nos ajudar, não é? Tem coisas que vieram para melhorar a nossa vida. Então hoje a gente tem comida pronta em 3 minutos faz o miojo, Certo? Ou então você tem lá uma lasanha, vai 15 minutos no forno, não sei. Ou você tem coisas mais rápidas. Então, nós tivemos coisas boas que agilizavam o processo. Isso é fruto do quê? Da Revolução Industrial. E da Revolução também tecnológica. Coisas bacanas. Mas agora, olha só. Essas coisas, essas rapidezes das coisas que acontecem, o que elas geram em nós hoje? Ansiedade, justamente. Por quê? Porque a gente quer consumir mais e mais rápido. Hoje você vai num lugar, se você esperou mais de 5 minutos, você já está reclamando. Então, olha só, a gente vai vendo que essas coisas geram isso em nós também. Por exemplo, hoje nós vivemos essa era da urgência. E nós chegamos, por exemplo, em casa, após o trabalho, com os nossos celulares, recebendo mensagem do nosso trabalho. Hoje em dia nós já não nos desconectamos das coisas. Antigamente, dava sexta-feira, 6 horas da tarde, você voltava para a empresa e ouvia falar disso aí só na segunda-feira. Hoje não. Hoje há uma pressão para que você esteja conectado o tempo todo. Isso faz com que nós percamos tempo, com a nossa família, tempo precioso. Ou faz com que a gente deixe de priorizar as coisas que realmente são importantes na nossa vida. E quem sofre? Nós sofremos, as pessoas que estão ao nosso redor sofrem também, a nossa família sofre, ok? Então não é algo que afeta só a sua vida. A palavra de Deus, lá em Provérbios 12, no versículo 25, tem uma coisa muito interessante. Ela fala assim: a ansiedade no coração do homem o abate,
mas a boa palavra o alegra. Né? Então, muitos de nós, irmãos, vivemos abatidos. Muitas vezes por motivos que não deveriam ser a nossa primeira preocupação. Não digo que as suas preocupações não são válidas, elas são, mas muitas vezes elas ocupam o nosso coração de uma maneira muito intensa, mais do que deveria. Né? Isso acaba gerando em nós doenças físicas e doenças na alma também. A gente se torna muitas vezes, né, irritado, ok? Nós nos tornamos apáticos também, ansiosos, gera medo no nosso coração, né? Também gera cansaço demasiado, né? Gera também o estresse. Então não afeta só o emocional, afeta também o físico. Né? Por quê? Porque nunca nós temos o suficiente. Nunca temos o suficiente na nossa vida. Né? Sempre queremos algo. Sempre a gente quer algo novo. O que a gente alcançou, beleza, era a sua meta. Você chega lá, tudo vaidade. Assim dizia Salomão. E aí nós estamos buscando a nossa próxima vaidade. Aí eu fico me perguntando, né, e analisando o meu coração, e é uma pergunta que eu trago para vocês também, né? Qual é o seu maior desejo hoje? Qual é o seu maior desejo hoje? Não é verdade? Às vezes, né, são coisas boas que nós desejamos, mas o que ela tem a ver com Deus e com o seu reino? O que tem a ver? Ou não tem nada a ver com a vontade do Pai? Eu só quero me satisfazer pessoalmente. Né? Então são coisas que nós devemos analisar, porque isso ocupa o nosso coração. Ocupa muito do nosso coração. Né? E eu queria que a gente pudesse também ler, né, abrir a Bíblia, lá em Eclesiastes 5. Vamos ler apenas um versículo. Hoje nós vamos dar algumas lidas, tá, gente, na palavra de Deus aí, para a gente poder complementar o assunto que nós estamos trabalhando. Lá no versículo 10, né, do capítulo 5 de Eclesiastes, lá fala assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Então, muitas vezes, as nossas, né, ansiedades são pelas nossas vaidades, por aquilo que o nosso coração, né, ele cobiça. E volta a falar, nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos. E tudo isso é vaidade. Né? Deus fez de Salomão, né, o homem mais rico no tempo que ele viveu. Não é verdade? E Deus fez uma pergunta para ele, né? Salomão, o que você quer? Eu vou te dar o que você desejar. E o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria, né? E apesar de Deus ser dado a sabedoria, né, a Salomão, também o encheu de riquezas. Foi o homem mais próspero na terra, relata a palavra de Deus. Né? E Salomão disse que tudo isso, né, todos os seus desejos, que todas as coisas que ele alcançou, né, que todas as coisas que ele construiu, que todas as coisas que o coração dele almejou, e muitas vezes não em Deus, tudo isso era vaidade. Tudo vaidade. E eu queria que agora a gente analisasse um texto. Né? Ele vai trazer talvez uma outra perspectiva, porque muitas vezes nos abatem o nosso coração as coisas do presente. Mas não basta só o presente, também agora as coisas do futuro, o que vai vir. Né? E um texto bem interessante para a gente poder conversar um pouco disso, está lá em Lucas 22. Perdão, Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Então lá fala assim: e disse aos seus discípulos, portanto, vos digo,
não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, né? Eles não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar, né, um côvado à sua estatura, né? Pode crescer mais? Quem? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, né? Não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais todas elas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói ou não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então esse é um texto que traz muitas coisas para a gente poder refletir. Então a gente vê aqui uma outra perspectiva, né, em relação às coisas que nos causam ansiedade. O que comer é lícito, né? A gente pensar nisso é lícito, irmãos. O que vestir é lícito também pensar? Também, não é verdade? Mas agora, né, se essas coisas ocupam o nosso coração o tempo todo, nós não vivemos, irmão. Nós apenas estamos sobrevivendo, né, em meio às coisas que nós poderíamos realmente desfrutar. E a gente vai pensando, nós temos temores, sempre temos, em relação à família, né, em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro também, né? E essas são preocupações legítimas? São. Então, olha só, uma das coisas que a gente sempre também comenta, se isso tem roubado, né, o seu sono, então nós precisamos ajustar. Eu lembro que há 1 ano atrás, né, para a gente chegar aqui, né, não foi fácil. A gente veio sem nenhuma promessa. A gente veio com a convicção daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Mas preocupava onde morar? Preocupava. Preocupava se eu ia ter uma cama? Preocupava. Preocupava se ia ter uma geladeira, um fogão? Preocupava, irmão. Mas a gente tinha certeza das coisas que Deus tinha colocado no nosso coração. Da mesma maneira, né, quando a gente foi também. E eu lembro de uma coisa assim muito interessante. Primeira coisa que eu falei assim, pai, nós estamos entendendo de Deus, né, que é para a gente ir para o Peru. Meu pai e minha mãe, nesse ponto, eles sempre nos apoiaram, porque sabem as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Mas toda a família falou assim, não vai, está tudo muito bem aqui. Né, vocês acabaram de comprar um apartamento, vocês acabaram, né, de estar assim, com um êxito profissional, assim, dentro daquilo que é o trabalho da igreja. Está tudo caminhando muito bem, por que vocês vão? Por uma convicção de chamado. E agora para voltar a mesma coisa, por que vocês vão voltar? O Brasil está em crise, né? Aí está muito melhor, vocês estão ganhando muito bem, né? Fica aí. Irmão, essas não são as coisas, né, que devem nos limitar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. No dia que a gente coloca outras coisas em primeiro lugar, que não seja Deus e o seu reino, nós não entendemos o que é o Evangelho. Porque as coisas estão para cooperar, para nos ajudar a fazer aquilo que Deus já mandou a gente fazer. Né? Então é bem interessante.
E eu vou falar para vocês, irmãos, isso me preocupava. Mas Deus é bom, porque nós confiamos naquilo que Ele iria fazer. E, gente, na semana que a gente chegou, foi muito interessante, porque alguns irmãos iam mudar e não tinham mais onde, dar as coisas que eles tinham em casa. Então, eles tinham lá para dar uma geladeira, fogão, cama, sofá, armário. E aí, irmão? Deus nos abençoou. O nosso coração estava esperando isso? Não estava, irmão, de maneira nenhuma. Porque a gente sabia que se não tivesse também, nós viríamos. Nós viríamos. E aí, quando os meninos falaram assim, não, nós vamos trazer vocês de volta. Qual que é a promessa? De tudo, a promessa é essa, Rafael. O que eu comer, você come. Então, comida não vai faltar. Se você precisar de um lugar para dormir, minha casa também está assim. Isso os meninos do conselho falando com a gente. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela vem, e ela chega, e ela quer dominar o nosso coração. Mas aí nós temos que pensar nas coisas que são importantes. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ela é a nossa prioridade. Isso também vai fazer com que a gente veja as coisas de maneira mais clara. Eu lembro também do Ari contar um pouquinho sobre a reforma da casa dele, da casa da mãe dele. Lembro que eles acabaram de construir um telhado novinho, todo selado, para quê? Para que os pássaros não pudessem construir nenhuma casa. E numa frestinha, um pardalzinho chegou, encontrou ninho e construiu num telhado que custou uma fortuna. Então, olha só, morando muito melhor, Por quê? Porque eles são dependentes também. Então, onde está o seu coração? Está nas coisas que o seu braço pode alcançar? Nós sempre vamos nos cansar, irmãos. Sempre vamos nos cansar se desejarmos com a nossa própria força seguir. Mas se nós colocarmos o nosso coração e a nossa vida e a vida da nossa família debaixo do cuidado de Deus e confiar nele, e buscar em primeiro lugar o seu reino, meu irmão, as coisas vão acontecer. As coisas vão começar a acontecer. E eu queria que a gente analisasse mais um texto. Amém? Que está lá em Mateus 16. Já está aí, Está lá em Mateus 16. Versículo 5, tá, gente? Aqui é muito interessante esse texto. Fala assim, Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiram entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.400, para os 5.000, e de quantos centos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos vocês recolheram? Nossa, estou lendo de novo aqui, gente, perdão. Sim, perdão. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então aqui é interessante esse texto, Nós vamos analisar um pouco o contexto histórico, porque fala que logo quando eles saíram da cidade de Magadã, eles esqueceram de se fornecer de pão.
Lá em Marcos 8,14, fala que na verdade tinha apenas um pão, é a mesma história, né? E aqui, quando Jesus utiliza a questão do fermento, né, ele está se referindo ao ensino nocivo dos fariseus e dos saduceus, né? Por quê? Porque tinha uma certa influência maligna, ok? Mas os discípulos atrapalhados lá, eles não perceberam esse simbolismo. Não perceberam aquilo que Jesus estava querendo dizer. Por isso ele chama eles de homens de pequena fé, né? Então, Jesus sabia que a capacidade deles de não entender ali, né, ou a falta de capacidade de entender, né, era pelo quê? Pela ansiedade, né, das provisões, daquilo que eles haveriam de comer, né? E Jesus, o que ele tem que fazer ali? Ele tem que lembrá-los das lições que eles já haviam aprendido. Então eles já haviam aprendido as lições, né? Deus já não havia multiplicado, né? Ali Jesus já não havia multiplicado os pães e os peixes. E nós vamos deixar de confiar. Então, meu irmão, né, essas coisas ocupam o nosso coração, e muitas vezes nós estamos andando com Jesus, e nós não estamos entendendo aquilo que Ele quer comunicar ao nosso coração. Essas coisas roubam o nosso tempo, essas coisas roubam o nosso entendimento. Então, mesmo relacionando com Ele, nossos olhos estão tampados. Ficamos preocupados com aquilo que é secundário, mesmo sabendo que Ele já cuida e vai cuidar de tudo, né? Então, gente, Deus já deu a provisão anteriormente nas nossas vidas. Se você lembrar, né, se a gente trazer à memória as coisas que Deus já fez, meu irmão, é muita coisa. Agora, o que nós estamos enxergando, o que nós estamos vendo, o que nos impede de avançar, o que nos impede de caminhar. Quais são os ensinamentos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas? Né, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. E o que nos impede de entender isso? Né? A falta de maturidade, muitas vezes, é uma delas. Entender que agora nós temos uma responsabilidade em crescer, né? E que aquilo que nós sabemos até hoje, meu irmão, ela não é suficiente para toda a caminhada que Deus tem para nós até o fim. Aquilo que Deus nos ensinou é bom até aqui. Agora, para a gente prosseguir adiante, nós precisamos receber mais. Nós precisamos entender mais. E como nós vamos fazer isso? Né? Nós vamos ter que gastar tempo com Deus, conversando com Ele, né? Em oração, e também teremos que gastar tempo com a Sua palavra, e também temos que gastar tempo com os nossos irmãos, porque essas são as nossas prioridades. Essas são as nossas prioridades. Prosseguir em conhecer, prosseguir em entender aquilo que Deus tem e nos tornar responsáveis por aquilo que Deus nos chamou para fazer. E vai ser fácil, irmãos? Nunca é fácil. Mas nós temos que estar convictos e lembrar das coisas que Deus já falou através da Sua palavra. Deixar Deus estar no controle é sempre o desafio, irmão. Nós sempre queremos, né, pegar ali o leme do navio e ter o controle para onde ele vai. Alguém gosta de andar aí desgovernado, sem saber para onde vai? Não gosta, né? Às vezes. Mas olha só, gente, quando Deus ele está no controle, por mais que seja turbulento aí o caminho, né? Por mais que a ansiedade ela venha querer nos abater em muitos momentos, nós temos que lembrar das promessas que Deus tem através da Sua palavra e daquilo que Ele já realizou nas nossas vidas. Em Filipenses 4:6 fala assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. Então, irmão, todas as coisas nós temos falado com o Pai? Ou nós estamos nos guiando pela situação, pelo momento, né? Se tudo aquilo que a gente não puder falar, não for palavra de Deus, irmão, não fale.
Porque aquilo que vem de nós é sempre de nós, mas aquilo que vem de Deus, meu irmão, aí a resposta é certa. Que tudo aquilo que esteja em nosso coração, que a gente realmente possa expressar diante do Pai, para que a ansiedade não nos domine e para que Deus tenha o controle total das nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Então era isso que eu gostaria de compartilhar nesta manhã com a gente de maneira bem simples, né? Eu gostaria que a gente pudesse orar. Amém? Vamos orar todos, então? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar por mais esse dia que se inicia na tua presença, Deus. E Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor tome o controle, Deus, total das nossas vidas. Que o Senhor sempre traga à nossa memória, Pai, as coisas que nos trazem esperança, Deus. Para a gente prosseguir para o alvo, né, que é Cristo, para a caminhada que é segundo aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, que é segundo a tua vontade, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a gente possa, Pai, realmente viver sempre uma vida digna, diante do teu sacrifício, Deus, por cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor derrame sobre nós o teu amor, o Senhor derrame sobre nós a tua graça, Pai. O Senhor derrame sobre nós, Deus, da tua perseverança, para que a gente possa perseverar, Deus, em todas as coisas, Pai. E que em nome de Jesus a gente possa cada vez nos anularmos, Deus, para as nossas vontades e inclinar o nosso coração, Deus, para a tua vontade, Pai. Buscando, Deus, o teu reino em primeiro lugar e entendendo, Deus, que o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Deus, por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.